Bom, explicação da semana 1, PET 3 do 7º ano. Look at the picture and answer the questions in English. Então, você vai olhar para a figura, né, para a foto, e vai responder as questões em inglês. What is this man's occupation? Então, qual é, né, a ocupação, a profissão desse homem? Então, what significa o que ou qual. Então, para responder, eu vou usar o pronome he, de ele, is, que é o verbo to be referente a ele, ele é he is a, e aí vocês vão me dizer qual é a profissão dele em inglês. Where is he and his adolescents? Então, onde ele e os seus adolescentes estão? Lembrando que where significa onde. Letra C. In your opinion, is he a physical education teacher? Na sua opinião, ele é um professor de educação física? Yes or no? Ok? Continuando. Para seu conhecimento. Então, olha só. Nível e a idade. Então, preschool. Então, pre-kindergarten. Então, na pré-escola, né? No pré, né? 4 a 5 anos. No kindergarten, é a pré-escola, né? O jardim de infância, 5 a 6. First grade, aqui tá a idade com que está na first grade, second grade, e assim por diante, até a 11th grade, que é o ensino médio, de 17 a 18 anos, ok? Então, se você está no 9º ano, você é um freshman. Se você está no 10º, você é um sophomore. Se está no 11º, né? Junior. E 12º, senior. Agora, vamos ler e responder as questões. Então, aqui nós temos um trechinho que vocês devem ler, né, entender. E aí, para compreendermos um texto em língua inglesa, não precisamos traduzir todas as palavras. Podemos fazer inferências das imagens, se o texto as trouxer. Então, você não precisa ficar traduzindo palavra por palavra. Se tiver uma imagem, você procura alguma referência, né, na imagem que possa responder aí a sua pergunta. Podemos procurar as palavras conhecidas e aquelas que parecem com as palavras da língua portuguesa, que chamamos de palavras cognatas. Então, provavelmente, vão ter palavras parecidas com o português. Então, por exemplo, students. Parece português, não parece? Então, é estudantes. Então, você não precisa traduzir essa palavra. Retire do texto palavras ou expressões que você consegue reconhecer por serem parecidas com as palavras em língua portuguesa ou por entendê-las pelo contexto. Então, na primeira atividade, você vai retirar essas palavrinhas aí que você consegue reconhecer, ok? Seja pelo contexto, ou seja, você lendo o trecho, mesmo você não sabendo o que significa, né? Pela história, pela sequência aí de ideias, você sabe o que é, ou que são parecidas com a língua portuguesa. E aí você vai responder as questões em inglês. Is Freddy an elementary teacher? O Fred é um professor da parte do fundamental aí, de quantos anos? De 5 a 11 anos? Então, vocês vão dar uma olhada também nessa grade aí. Is he happy with his job? Write the sentence from the test that proves this. Então, ele está feliz com este emprego? E se tá, você vai procurar uma frase no texto que prova isso. C. Are Freddy and his students playing sport now? But is he a physical education teacher? O Fred e seus estudantes, eles estão jogando, estão praticando algum esporte agora? Mas ele é um professor de educação física? D. Is he a mathematics teacher or a physical education teacher? Então, ele é um professor de matemática ou um professor de educação física? Is to be a teacher a tranquil occupation? Então, ser um professor é uma ocupação tranquila? Tudo isso vocês vão tentar responder em inglês, ok?
Look at the picture and answer the questions in English. Então, você vai olhar para a figura, para a foto e vai responder as questões em inglês. What is this man's occupation? Qual é a profissão desse homem? Qual é a ocupação dele? E aí você vai ler a segunda parte do texto. Então, lembrando que você não precisa saber ficar procurando todas as palavras pelo contexto ou procurando as palavras que você conhece, você já consegue aí compreender uma parte dele. Bom, aqui está um exemplo de restaurante de comida de frutos do mar. B. Retire do texto palavras ou expressões que você consegue reconhecer por serem parecidas com as palavras em língua portuguesa ou por entendê-las pelo contexto. Então, você vai fazer a mesma coisa que você já fez lá no outro texto. Letra C. Verifique o significado das palavras honor, before, retired, customers para melhor entendimento do texto. Então, você vai procurar o que significa essas palavras e vai copiar, né, o significado delas nessas linhas. Is Patrick a cook at the seafood restaurant? Então, o Patrick é um cozinheiro nesse restaurante de frutos do mar? Continuando. Is he happy working at the restaurant? Ele tá feliz trabalhando no restaurante? In your opinion, is seafood delicious? Na sua opinião, os frutos do mar são deliciosos? Ou seja, lagosta, peixes, lula, né? São os moluscos que camarão. Então, se você já comeu, né, você vai dizer para mim se essas comidas são gostosas. Write sentence using the occupations. Então, você vai escrever frase usando as ocupações. Então, use os textos e as frases usadas nos textos para escrever as suas. Além das profissões, você pode usar o local onde essas pessoas trabalham, a cidade onde elas trabalham, use o verbo to be e outros verbos que você já conhece. Lembrando, né? Am, is e are são os verbos conjugados do verbo to be, né? São os verbos conjugados, são os verbos to be conjugados. Am, is e are. Então, aqui você tem driver, doctor, cook. Então, né? Policeman, fireman, postman, farmer, cook, doctor, nurse, seller, teacher. Seller, nurse, farmer, cook, teacher, policeman, driver, teacher, postman, seller, doctor, farmer. Então, você vai usar aí, fazer frases com essas profissões ou local onde essas pessoas trabalham, né? Podem utilizar também a cidade onde elas trabalham. Essa foi a explicação da semana 1 do PET 3.